Em 2025, o Mundial de Clubes da FIFA no Rio fez história. 4 clubes brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, subiram ao palco. A presença deles não foi sorte. Foi o resultado de anos de domínio e campanhas duríssimas na Copa Libertadores. Cada clube trouxe um estilo único, representando a profundidade e a diversidade do futebol brasileiro. Torcedores de todo o Brasil lotaram os estádios americanos, unidos sob uma só bandeira, prontos para desafiar os melhores da Europa. O mundo assistia, a genialidade tática, a força e a paixão do Brasil seriam capazes de desbancar a hegemonia europeia? Isso foi mais que um torneio, foi uma batalha por um legado e pela alma do futebol. Each Brazilian club arrived with its own story and strengths. Palmeiras, led by Abel Ferreira, mixed experience with young stars like Estevão, thriving on defense and counterattacks. Flamengo, with a star-studded squad, played bold, attacking football, aiming to win with style. Fluminense relied on possession and teamwork, proving that unity could rival star power. Botafogo, the underdog, fought through adversity, embodying grit and determination in the group of death. Each team's journey was about more than results. It was about pride, identity, and proving Brazil's place at the top. Together, they carried the hopes of a nation. Com o fim da fase de grupos, uma pergunta ecoava. Qual clube brasileiro causou o maior impacto? Foi a vitória espetacular do Flamengo sobre o Chelsea ou a sobrevivência heróica do Botafogo em um grupo barra pesada? O Palmeiras mostrou juventude e visão, enquanto o Fluminense provou o poder do jogo coletivo. Impacto não era só sobre resultados, era sobre momentos, legado e inspiração. Cada clube deixou uma marca única, acendendo debates por todo o Brasil e além. A resposta definiria o legado do torneio. O Flamengo enfrentou o Chelsea em uma partida que parecia uma final de Copa do Mundo. Desde o início, o Flamengo pressionou alto e jogou com uma intensidade de dar inveja. A batida colocada de Arrascaeta abriu o placar, um momento de pura magia brasileira, digna de um golaço do Fantástico. Bruno Henrique ampliou a vantagem com uma velocidade alucinante, e Pedro selou a vitória após um contra-ataque fulminante. A vitória por 3-1 não foi apenas um resultado, foi uma declaração. O futebol sul-americano podia, sim, superar a elite europeia. O mundo inteiro percebeu, o Flamengo era um candidato sério, e o futebol brasileiro estava de volta ao cenário global. Essa vitória se tornou um clássico instantâneo, celebrado por torcedores em cada esquina do Brasil. Foi uma verdadeira aula de habilidade, tática e muita paixão, digna de um time que joga com a alma. Enquanto o Flamengo roubava a cena, Botafogo e Palmeiras também escreveram suas próprias páginas de glória. O Botafogo, dado como carta fora do baralho no grupo da morte, surpreendeu o PSG com um gol decisivo do Igor Jesus, um símbolo da sua raça. O empate deles teve gosto de vitória, mostrando que eles pertenciam à elite mundial. Já o Palmeiras, enfrentando o Porto, deu uma aula tática, misturando a molecada com a experiência. Um gol de bola parada, na raça, garantiu a vitória, mostrando a disciplina e o entrosamento do time. Ambos os clubes provaram que a força do futebol brasileiro está no coração, na estratégia e na união. As atuações deles inspiraram a torcida e mostraram a profundidade do Brasil no cenário mundial. Palmeiras, led by Abel Ferreira, arrived in the USA. They were placed in Group A, alongside FC Porto, Al Ahly, and Inter Miami. Their approach was built on organization, creating a formidable defensive block. Ferreira blended this with a dynamic attack, unleashing fast attackers in open spaces. This required patience and trust in the system. Against Porto, they showed tactical maturity. Against Al Ahly, they displayed patience. And against Inter Miami, they showed precision. This blend of discipline and daring made Palmeiras a formidable, unpredictable opponent. Palmeiras relied on a collective system, proving a clear footballing identity can rival any club. Enquanto Abel Ferreira fornecia o plano tático,
A alma do ataque do Palmeiras era a juventude vibrante. O clube se transformou em uma verdadeira fábrica de talentos, e o Mundial de Clubes de 2025 era o palco perfeito para exibir sua mais nova geração de joias, como Estevão. Suas atuações eram eletrizantes, lembrando os grandes pontas brasileiros do passado. Jogava com uma liberdade e confiança que desafiavam sua pouca idade, enfrentando defensores experientes com seus dribles hipnotizantes. Esse efeito Estevão era contagiante, inspirando os companheiros e injetando criatividade no sistema do Palmeiras. Ele era a centelha que incendiava o ataque, capaz de criar um momento de magia individual. A confiança depositada nesses jovens era prova da visão inovadora do clube, investindo em sua base e colhendo os frutos no maior palco. Ao apostar na nova geração, o Palmeiras mostrou que o futuro do futebol brasileiro é promissor. O Palmeiras enfrentou o Grupo A com uma mistura de promessa e prudência. A Opta deu ao clube 51% de chance de avançar, mas apenas 0,3% de chance de vencer o torneio. O time garantiu a classificação para o mata-mata com eficiência. As partidas eram disputas táticas, marcadas por solidez defensiva e oportunismo. Essa postura ponderada mostrava maturidade, mas levantava dúvidas sobre o potencial para superar as equipes de elite. A campanha foi construída de forma constante e metódica, rendendo respeito tático. A performance deixou um legado complexo, confirmando o status do clube, mas persistindo a dúvida. A prudência se transformaria em força? When the FIFA Club World Cup draw came out, Botafogo found themselves in a group with Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, and Seattle Sounders. It was undoubtedly the tournament's group of death. For a club returning to the international stage, it felt like an almost impossible task. Data models gave Botafogo only a 15% chance of advancing. This external doubt only strengthened the spirit within the club and among its passionate fans. It would take all the team's determination, tactical discipline, and unity to stand a chance. The draw brought the biggest challenge, but also the greatest opportunity: to prove everyone wrong. Desde o apito inicial, o Botafogo mostrou que não seria um mero participante. Jogaram com intensidade e um espírito coletivo inquebrável. Contra adversários tecnicamente superiores, o Botafogo respondeu com puro coração. O time defendia como uma unidade, com cada jogador se doando ao máximo. Era o espírito do clube à mostra. Focaram na solidez defensiva e em transições rápidas. Lutaram por cada bola e conquistaram um empate com sabor de vitória. Um lembrete de que, no futebol, o tamanho do coração importa mais do que o tamanho da conta bancária. Em uma campanha marcada pelo esforço coletivo, houve um momento de brilho individual que resumiu toda a trajetória do Botafogo. Foi no jogo decisivo contra o Paris Saint-Germain. Durante quase toda a partida, o Botafogo esteve sob pressão, aguentando o ataque estrelado dos campeões franceses. Mas então, num instante, tudo mudou. Um contra-ataque rápido levou a bola até Igor Jesus. O jovem atacante, encarando uma defesa de nível mundial, mostrou uma calma impressionante para sua idade. Avançou em direção à área, criou um pequeno espaço e soltou um chute preciso e potente, que passou pelo goleiro e morreu no cantinho do gol. A explosão de alegria foi absurda. O banco do Botafogo foi à loucura. Os jogadores em campo se abraçaram numa celebração eufórica, e o pequeno espaço da torcida virou um redemoinho de emoção pura. Aquilo era mais do que um gol, era um símbolo de resistência. Era como dizer: estamos aqui e não vamos nos calar. Naquele momento, Igor Jesus deu um golpe contra a ordem estabelecida, um lance de glória que seria lembrado por anos. O gol garantiu um ponto vital para o Botafogo, mas o impacto foi ainda maior. Foi ali que o sonho impossível de avançar no grupo da morte começou a parecer possível de verdade. Esse gol virou o retrato da campanha do Botafogo. Era a prova da estratégia de resistir à pressão e atacar com precisão cirúrgica.
Validou a crença de que poderiam não só competir com a elite mundial, mas também machucá-la. A imagem de Igor Jesus comemorando, gritando de paixão, virou símbolo do espírito de underdog que levou o time tão longe. Foi um momento de enorme orgulho para o clube e seus torcedores, uma recompensa pela fé inabalável e um instante que colocou o nome do Botafogo na boca dos fãs de futebol do mundo inteiro. Foi, em todos os sentidos, um gol glorioso. Ao garantir o segundo lugar no grupo, o Botafogo fez o que quase ninguém achava possível. Não só sobreviveram ao grupo da morte, eles avançaram, chegando ao mata-mata contra todas as probabilidades. A campanha foi a história máxima de superação. Talvez não tenham jogado o futebol mais bonito, mas o impacto foi profundo. Deram ao torneio a narrativa mais envolvente de superação, disciplina e crença inabalável. O Botafogo provou que, mesmo na era moderna do futebol, espírito e determinação ainda podem vencer riqueza e estrelato, deixando um legado de inspiração. O Fluminense chegou ao Mundial de Clubes como a personificação de uma filosofia de futebol distinta. O caminho até o mata-mata seria um quebra-cabeça tático bem complicado. A força do Fluminense estava enraizada num estilo coletivo, baseado na posse de bola, construção paciente e movimentação inteligente. Essa fidelidade a uma identidade específica era o maior trunfo do time. Do goleiro ao centroavante, todos eram peças de uma engrenagem bem ajustada, confortáveis com a bola mesmo sob pressão. Essa abordagem, conhecida como dinizismo, já fazia parte do DNA do clube. A campanha do Fluminense prometia ser um estudo de caso fascinante. As atuações mostraram um time absolutamente convicto do próprio método de jogar, provando que uma filosofia clara pode ser uma força realmente poderosa. Jorginho, o experiente meio-campista, era o pilar do Fluminense. Ele ditava o ritmo, garantindo harmonia. Sua liderança era silenciosa, inteligente e eficaz. Jorginho sempre tomava a decisão certa, com passes precisos. Raramente perdia a bola, característica fundamental. Ele iniciava ataques e organizava a pressão. Contra o Borussia Dortmund, Jorginho manteve a calma. Sua atuação foi uma lição de gestão de jogo. A presença de Jorginho liberou o potencial do Fluminense. A trajetória do Fluminense pelo Grupo F não foi marcada por vitórias explosivas ou manchetes chamativas, mas sim por sua resiliência, organização e uma garra inabalável. Eles avançaram para as fases eliminatórias, terminando em segundo lugar no grupo. Um resultado conquistado com batalhas duríssimas e atuações disciplinadas e profissionais. A campanha não foi definida por um momento espetacular, mas pela aplicação constante da filosofia tática do time. O Fluminense não atropelou os adversários, controlou-os de forma metódica, conquistando os resultados necessários para avançar. Esse estilo pode até ter faltado o brilho dramático de alguns rivais, mas rendeu ao time um respeito imenso de comentaristas e adversários. O caminho foi de competência silenciosa. O empate contra o Borussia Dortmund foi um feito significativo. Um empate tático em que o Fluminense mostrou que podia encarar de igual para igual um gigante europeu, sem se intimidar. Na sequência, veio uma vitória controlada sobre o Ulsan Hyundai e uma atuação sólida contra o Mamelodi Sundowns para garantir os pontos necessários. Em cada partida, a resistência foi a marca registrada do time. Eles eram incrivelmente difíceis de serem vencidos, e o estilo baseado na posse de bola funcionava como uma forma de defesa. Mantendo a bola nos pés, limitavam as chances dos adversários e frustravam seus planos, obrigando-os a jogar no ritmo do Fluminense. No entanto, essa abordagem também expôs algumas limitações. Apesar da organização impecável, às vezes o time tinha dificuldade para transformar o domínio em chances claras de gol. O ataque, embora tecnicamente muito bom, por vezes carecia daquele toque letal para liquidar as partidas. Isso fazia com que os jogos fossem tensos, decididos nos detalhes. O Fluminense não tinha um artilheiro explosivo como o Pedro do Flamengo,
Então a responsabilidade de criar e marcar gols era distribuída entre todos. Isso tornava o time menos previsível, mas também, em alguns momentos, menos perigoso no terço final do campo. No fim das contas, a campanha na fase de grupos foi uma história de respeito conquistado. O Fluminense mostrou que um time com identidade tática clara pode competir no mais alto nível, mesmo sem um elenco repleto de superestrelas. Avançaram não por sorte, mas por inteligência, disciplina e um espírito coletivo inquebrável. O impacto deles não foi medido pelo número de gols espetaculares, mas pela maneira como impuseram seu estilo único ao torneio. Deixaram uma marca como um time maior que a soma de suas partes, jogando com coesão tática e coragem admiráveis, garantindo a vaga na próxima fase com uma determinação discreta e digna. O Flamengo chegou ao Mundial de Clubes como uma verdadeira instituição do futebol, construída para momentos como esse. Sorteado no Grupo D ao lado do gigante inglês Chelsea, dos campeões tunisianos Esperance e do LAFC dos Estados Unidos. O rubro-negro carregava o peso de ser um dos favoritos do torneio entre os sul-americanos. Essa expectativa era alimentada pela qualidade e profundidade do elenco, talvez o mais forte e estrelado fora da Europa. Era um time com uma missão clara: dominar e trazer o título mundial de volta ao Brasil com autoridade e estilo. Não eram apenas uma coleção de estrelas, mas uma unidade coesa e inteligente, pronta para resolver qualquer desafio. Milhões de torcedores exigiam não só vitórias, mas apresentações convincentes e cheias de brilho. A campanha foi um verdadeiro espetáculo de um clube no auge. O momento que definiu o torneio do Flamengo, e honestamente, talvez um dos resultados mais significativos para qualquer clube brasileiro na história moderna, veio em uma noite memorável contra o Chelsea. O estádio era um mar de vermelho e preto, o ar denso de expectativa. O jogo explodiu em vida, com um momento de pura genialidade de Georgian de Arrascaeta, seguido por um segundo gol do veloz Bruno Henrique. Pedro selou uma vitória histórica, por 3-1. Os jogadores celebraram com seus torcedores em um momento de triunfo compartilhado. Essa vitória foi uma declaração poderosa e estabelecendo imediatamente o Flamengo como o time a ser batido, e a peça central histórica da campanha inesquecível do Flamengo. Embora a vitória sobre o Chelsea tenha sido a joia da coroa, a campanha inteira do Flamengo na fase de grupos foi uma aula magna de futebol ofensivo, liderada pelo seu trio de artistas do ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Esses três jogadores formaram uma parceria devastadora, cada um trazendo habilidades únicas que se complementavam perfeitamente. Arrascaeta era o maestro, o motor criativo que orquestrava as jogadas do meio-campo. Sua visão e precisão nos passes criavam oportunidades do nada. Seu gol contra o Chelsea foi o ponto alto, mas sua influência era constante. Um fluxo ininterrupto de criatividade. Ele era o cérebro por trás da força, o artista que pintava os belos quadros. Bruno Henrique trazia a eletricidade com sua velocidade explosiva e garra incansável. Ele era um pesadelo constante para os zagueiros. Sua capacidade de correr nas costas da defesa criava espaço para seus companheiros. Seu gol contra o Chelsea foi um exemplo perfeito. Movimento inteligente, velocidade pura e finalização calma. Ele era o agente do caos no ataque, o jogador que podia mudar o rumo de um jogo em uma arrancada. Sua parceria com os laterais criava a ameaça pelos flancos, componente-chave da dominância tática do Flamengo. No ápice desse triângulo estava Pedro, o finalizador nato, o predador que transformava construção em gols. Sua atuação foi uma vitrine de habilidades completas. Ele marcou com cabeçadas potentes, toques instintivos e chutes bem colocados. Ele não era apenas um pivô. Seu movimento inteligente era crucial para a fluidez do ataque. Seus gols contra o Chelsea e o LAFC garantiram a liderança do grupo, confirmando seu status como atacante letal. Juntos, esse trio criou uma sinfonia de futebol ofensivo bela de ver e devastadoramente eficaz. Eles levaram o Flamengo ao topo do grupo D, vencendo com estilo e classe únicos.
Suas atuações iluminaram o torneio, proporcionando gols memoráveis e momentos de tirar o fôlego. Eles foram a força motriz da campanha histórica, os artistas que deixaram marca indelével na Copa do Mundo de Clubes, confirmando o Flamengo como representante mais impactante do Brasil. Now, for the final judgment. To determine which of the 4 clubs had the most significant impact, we need to weigh their campaigns. The first pillar is squad quality. Flamengo and Palmeiras are on their own level, with Flamengo having a slight edge in high-level experience. Fluminense and Botafogo relied more on team spirit and tactical cohesion. Flamengo's 3-1 victory over Chelsea was the most impressive result. Botafogo also deserves credit for their challenging performance against PSG. All 4 clubs advanced from their groups. Flamengo and Palmeiras led their groups, while Fluminense and Botafogo advanced as runners-up. The Flamengo nation was a phenomenon, transforming stadiums into a home away from home. In terms of global scale, Flamengo's impact was incomparable, creating the tournament's most lasting memories. Vamos analisar a performance e o legado de cada time na Copa do Mundo de Clubes de 2025, avaliando-os de 1 a 5 em 4 pilares de impacto: qualidade do elenco, desempenho contra adversários de peso, fase alcançada e impacto dos fãs. O Flamengo se destaca com pontuações máximas impulsionado por sua vitória histórica e ressonância global. Botafogo e Palmeiras tiveram campanhas impressionantes, enquanto o Fluminense atuou com dignidade. No final, o Flamengo se destaca como a força brasileira de maior impacto no torneio. Após uma análise minuciosa das 4 campanhas brasileiras na histórica Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, a conclusão se torna clara e inegável. Foi o Flamengo que entregou o impacto mais profundo e retumbante. Sua jornada foi uma declaração de poder, uma exibição de talento de tirar o fôlego e uma confirmação de seu status como uma força futebolística global. Seu desempenho no confronto crucial contra o Chelsea foi histórico, seu domínio na fase de grupos foi autoritário, e a presença global de sua torcida foi um fenômeno em si. Nenhum deles conseguiu igualar a magnitude das conquistas do Flamengo. Eles não apenas competiram, eles conquistaram. Portanto, meu voto final para o clube brasileiro mais impactante do torneio de 2025 vai decisivamente para o Flamengo. Eles foram, em todos os sentidos da palavra, os mais impactantes. A inédita participação de 4 clubes brasileiros no Mundial de Clubes de 2025 marca um novo capítulo para o futebol do nosso país. Foi um torneio que mostrou a diversidade e força do futebol brasileiro. O sucesso coletivo dessas equipes mandou uma mensagem poderosa para o mundo. O futebol brasileiro é uma força vibrante e competitiva. Este torneio foi uma celebração da paixão, talento e evolução tática que definem o futebol brasileiro moderno, uma fonte de imenso orgulho nacional. As atuações de Estevão, Pedro, Igor Jesus e o conjunto do Fluminense mostraram diferentes caminhos para o sucesso. O torneio de 2025 foi uma plataforma que permitiu ao Brasil exibir sua identidade futebolística para uma audiência global. Qual clube brasileiro deixou a maior marca em você? E por quê? Me diga nos comentários abaixo.